Olá, sejam bem-vindas e hoje vamos falar sobre as dificuldades da amamentação. E olha que tem muita. Dificuldades na amamentação. Será que temos? Temos muitas dificuldades na amamentação, gente. Que bom que existem mulheres que não têm. Que bom que existem mulheres que conseguem amamentar de uma forma fluida, maravilhosa. Ótimo. Mas esse vídeo aqui é para quem passou ou está passando um perrengue na amamentação. Bom, eu passei um perrengue mega nas duas, mas na primeira, assim, super, né? Primeiro porque eu vou contar um pouco do meu pessoal e aí depois a gente olha com um olhar mais psicanalítico para isso. A gente romantiza muito, né? Eu achei que eu fiz vários cursos de mãe, na época não tinha, né, rede social, assim, muita, né, 15 anos atrás, mas você tinha muitos cursos, né, de como você dar o primeiro banho, de como você botar a posição certa da pega, da amamentação e tal, e eu tava assim, ó, check em todos os cursos, assim, eu tava super graduada no quesito amamentação. E aí a criança nasce, e aí começa aquele desespero, que não é uma coisa tão natural assim como a gente vê nos filmes, não é uma coisa tão natural como a gente vê nos animais, né? Que eles vão lá e já mamam e dá tudo certo. Existe muita romantização em cima disso. E eu tô aqui pra falar, né? E gosto muito desse movimento da maternidade real, que eu acho que ele humaniza muito o que a maioria das mulheres passa, mas ninguém fala, né? Que afinal de contas é mais legal falar sobre a parte bonitinha e romântica. Mas como eu gosto de vida real, porque pra mim é isso, né? É o que eu vivi, é o que eu atendo todos os dias. Então eu me sinto muito confortável de falar dessa forma, porque isso não diminui nada o nosso amor pelos nossos filhos, né? Muito pelo contrário. Isso traz pra gente uma transformação em prol deles, né? E que nos beneficia a ele e a todos. Então, bom, quando o meu primeiro filho nasceu, eu tinha o bico invertido, ele tinha a pega errada, e aí mamava e aí ficou sangrando, e aí tem sempre a tia, né, a avó, a vizinha, que fala, bota a casca de mamão, aí você bota a casca de mamão, aí o neném fica com diarreia, e aí você começa a chorar porque você não sabe, ele não tá mamando, ele tá perdendo peso. Assim, é complexo, bastante complexo. E ninguém avisa a gente, né? A gente acha que vai ser uma coisa assim tão natural, tão agradável, né? Quantas pessoas você vê até mesmo no shopping, em algum lugar assim, amamentando seus filhos, mas assim, também você não sabe o que aquela pessoa passou no início, né? Eu digo que a amamentação é uma barreira, é tipo uma barreira da arrebentação do mar, sabe? Você vai tentando, toma caldo, vai tentando. Em alguma hora, ou você desiste e vai pra areia e fala, gente, olha, tá tudo bem pegar esse jacaré aí, essa onda não é para mim. Ou você consegue passar a barreira da arrebentação. E depois que você passa, você dá um... legal. Existe vida após essa arrebentação. E eu tive duas experiências, né? Uma que eu voltei, pedi pra sair, e olha, isso aqui não é pra mim. E o segundo que eu passei a barreira da arrebentação. Então, assim, é muito difícil. A gente tem que se preparar, sim, emocionalmente, para que isso não aconteça de uma forma natural. Claro que se acontecer, beleza, ótimo. Mas a gente tem que entender que existe um percurso, né? Uma adaptação do neném ao mundo, uma adaptação nossa àquela função, o nosso cansaço, as madrugadas. Gente, assim, a amamentação inclui uma dedicação de madrugada, assim, grande. E isso tudo faz com que o nosso emocional fique, sim, abalado. E isso também tem a ver com a nossa produção de leite. Então, todas essas coisas, elas são reais, elas acontecem, sabe? E a gente precisa, sim, estar bem orientada, né? Tá com bons profissionais ajudando a gente nesse sentido. Mas, principalmente, a gente precisa cuidar do nosso sentimento de culpa em relação a isso. Porque a sensação que dá de impotência, de você olhar aquele bebê, ele tá com fome, você saber que você tem leite no seu peito e você não conseguir fazer, é uma frustração muito grande, muito. E o quanto isso acontece, né? O quanto isso é real. E, de novo, né? Pouco falado, porque é claro que existe uma campanha de incentivo à amamentação e eu sou super a favor disso. Mas eu sou mais a favor da mãe estar bem emocionalmente. A mãe precisa estar. Ela precisa fazer coisas que ela consiga dar conta. Ela já tem que se transformar de tantas formas, sabe? Em tantos viés, em tantas coisas novas que aparecem ali na vida dela. Eu já falei no primeiro vídeo aqui, que é sobre depressão pós-parto, essa questão da gente fazer o luto, né? A maternidade, a gente ganha um filho, a gente vira mãe, mas a gente abandona, né? A gente se despede de uma mulher independente, de uma mulher cheia de gás, de uma mulher que era dona do seu próprio tempo, né? E aí, quando a gente vira mãe, essa mulher, assim, a gente se despede e transforma. Só que esse momento da transformação é um momento muito difícil
difícil. O percurso é muito tenso. O percurso é muito dolorido. Então, eu tô aqui pra dizer pra vocês que sim, é muito difícil. Existem vários tipos de pessoas e profissionais que possam te ajudar, mas ainda assim é um processo que pode ser bastante doloroso e frustrante. E pensar que isso tudo faz parte desse lugar que eu sempre trago aqui, né, de transformação, né? A gente vai passar por isso tudo, mas a gente vai se transformar lá na frente. Talvez a gente tenha que fazer uma escolha de parar de amamentar, como eu de fazer, por exemplo. Me custou muito, mas também me transformou demais, porque eu vi que depois que eu parei, eu virei outra pessoa. Eu consegui voltar a dormir, eu consegui ver meu filho crescendo, engordando, eu comecei a me sentir melhor com isso. Então eu tomei essa decisão, né? E aqui não tem um certo e errado. Eu fiz o que eu podia e tá tudo certo, né? O lema, pra mim, o lema de mãe, seja a gente olhando pras nossas mães, seja a gente sendo mãe, é assim, a gente fez o que podia fazer. A gente foi a melhor mãe que podia ter sido. A gente é a melhor mãe que a gente pode ser. Assim como as nossas mães foram as melhores mães que puderam ser e tá tudo certo. Ninguém esconde o jogo. A gente entrega tudo que a gente pode entregar. E se não rolou, porque não tinha que rolar. É porque não era pra ser dessa forma. E lá na frente a gente às vezes vai até entender o motivo disso tudo. A gente leva isso pra análise muitas vezes, né? Se já tem filhos crescidos. E aí vem esse tema amamentação nas sessões. E o quanto isso é importante, né? Porque o quanto isso machuca ali a mãe, né? O quanto isso marca aquela mãe com as expectativas, né? Com aquelas pessoas, né? Vendo na rua, assim, super bem sucedidas, né? No seu projeto ali, amamentação, né? Eu posso dizer, até hoje em dia eu falo rindo, né? Mas na época eu falava chorando, no caso. O meu filho mais velho nasceu junto com o filho da Cláudia Leite, né? Cláudia Leite linda, maravilhosa. E aí eu olhava muito, né? A barriga dela e tal, tudo que ela fazia, meio que acompanhava meu primeiro filho. E aí, cara, assim, 5 dias depois, uma semana depois, ela começa uma campanha de aleitamento com esse filho que nasceu junto com o meu. E ela estava maravilhosa, escovada, maquiada, linda, com cabelo assim jogado, com o filho dando de mamar. Gente, quando eu vi aquela cena, eu só chorava. Eu falava assim, como assim? Quem sou eu? Que pessoa é essa? Onde que eu me perdi nisso tudo? Como é que ela tá aí linda, maravilhosa, amamentando e eu tô aqui toda estrupiada, sem nem meu nome direito, não escovava o dente, não conseguia ir ao banheiro. Como é que ela tá ali linda e maravilhosa? Então isso foi uma coisa que me marcou muito e que foi muito pauta de terapia pra mim, porque eu olhava pra ela assim como uma realidade aquilo que ela tava passando, né? E não tô julgando se tá certo ou errado. Ela é linda, maravilhosa e que bom que ela fez essa campanha e deu tudo certo pra ela, mas eu tô pegando o quanto isso me marcou. O quanto eu olhar pra essa campanha de aleitamento que era pra me incentivar, me destruiu, assim, me colocou num lugar de impotência, num lugar de... Foi bem difícil olhar aquilo, sabe? E eu falava, nossa, realmente eu tenho um problema, né? Não é possível, um problema real. Como assim? Ela já tá assim toda linda e eu tô aqui que eu não tirei o pijama desde o dia que essa criança chegou em casa. Então, assim, isso pra dizer o quanto a gente vê tantas coisas, né, na mídia, o quanto a gente vê tantas coisas hoje em dia na rede social, deve ser um pouco mais custoso, porque devem ter várias Cláudias Leites amamentando perfeitas, né, com filhos, sei lá, com 2, 3 dias. Mas, assim, a realidade normalmente não é. E tá tudo bem, tá tudo. Então, a amamentação, ela tem que vir no lugar do que é possível. A gente se perdoar por não dar conta, de ser como a gente gostaria que fosse. A gente se acolher no lugar do eu tô exausto, eu não aguento mais, tô cansada. Às vezes a gente só precisa dormir, às vezes a gente só precisa descansar. Isso já é suficiente pra gente começar a se reconectar minimamente pra continuar nessa batida. Então, o meu discurso aqui é pra trazer muito pro normal as dificuldades da amamentação e principalmente o quanto isso é natural. Quanto várias pessoas passam e tem gente que passa por isso e continua amamentando, como foi o caso do meu segundo filho. Aí eu já tava um pouquinho mais experiente, resiliente, mas tava com a expectativa lá embaixo. E no primeiro não, o primeiro eu fui com a expectativa mega, sabe? De que ia ser tudo muito lindo e maravilhoso. E não é. Como tudo na maternidade, né? Lindo e maravilhoso só não tem muita coisa boa, né? Mas muita coisa boa a gente já sabe. Mas falar das coisas, né, que não são tão boas assim, são importantes pra gente ir normalizando cada vez mais esse mundo. É tão real, tão lindo, mas também com muitas dores. Tá bom? Gente, um beijo e até a próxima. Tchau!